Bom, né, no filme anterior, nós falamos que o ímã cria campo magnético. Mas quem também cria campo magnético? O Ørsted acidentalmente descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Por que eu falei acidentalmente? Ele não estava estudando campo magnético. Ele tinha uma bússola na bancada e ele estava trabalhando com um circuito. Com o circuito aberto, estão vendo aqui que não tem a pilha? O polo norte da bússola está apontando aqui para a nossa direita. Quando colocar a bússola aqui, ó, a pilha, e ligar corrente elétrica, vocês observaram que a bússola sofreu um giro de 90 graus. Aí o Ørsted parou para pensar, uai, eu não tô com um ímã aqui perto, né? Por que tá fazendo essa bússola girar? Aí ele desligava a corrente, a bússola voltava a apontar para o norte geográfico do lugar. Ele ligava a corrente, a bússola sofria um giro de 90 graus. Então ele percebeu que em volta desse fio por onde estava passando a corrente, existia um campo magnético, porque só o campo magnético era capaz de interferir na agulha da bússola, que é um ímã. Então, o Ørsted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. E nós vamos ver o campo magnético, então, criado pela corrente elétrica. Se nós tivermos um fio longo, um fio de alta tensão, percorrido por corrente elétrica, o que vai estar passando nesse fio? A corrente, e a corrente vai estar criando em volta do fio um campo. Né? Tá vendo aí em dois planos? O fio na vertical, o campo magnético na horizontal. Como que nós calculamos o campo magnético desse fio? Constante vezes a corrente, dividido por 2πr. Esse R é a distância do fio até o lugar que você quer saber o campo magnético, que pode ser 2 metros para cá, ou 2 metros para cá, ou 2 metros para cá, ou para cá, né? Então, esse R também pode ser D. Esta constante, ela vale 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Isso aqui vai ser dado. E a corrente elétrica, quanto maior for a corrente, maior o campo magnético, né? A direção do campo magnético, tá vendo? Ela é tangente à circunferência que envolve esse fio. Então, aqui, ó, tangente à circunferência que envolve o fio, você tem o campo magnético. E qual que é o sentido desse campo magnético? Regra da mão direita. Com o polegar, você vai acompanhar o sentido da corrente. Tá vendo a mão desenhada aí? O polegar para cima, porque a corrente está subindo. Você iria colocar o polegar para baixo se a corrente estiver descendo. E em volta desse fio, você vai envolver os seus dedos, você vai pegar o fio. No sentido que você girar os 4 dedos em volta desse fio, você vai ter o sentido do campo magnético. Vamos ver isso melhor. Olha aqui, nesse desenho, a corrente está passando aqui para baixo, né? Deixa eu colocar aqui uma pontinha de laser para vocês poderem ver, ó. A corrente está passando aqui do mais para o menos. Então, onde tem essa seta roxa, você vai colocar o polegar e vai girar a sua mão em volta do fio. Aqui, olha, a corrente está subindo. O que você tem que fazer com a sua mão? Você vai colocar a corrente aqui onde está passando o laser vermelhinha, pontinha. E você vai, então, furar a tela do computador para você entrar aqui, dar a volta atrás do fio e do outro lado você vai estar saindo com a ponta do seu dedo. Porque olha aqui nesse desenho, a corrente subindo, você vai ter que girar a sua mão em volta do fio. Então, você vai ter que entrar, esse símbolo xizinho que tá aqui, ó, significa o quê? Esse símbolo xizinho significa entrando no papel. E do outro lado, você vai ter um tanto de seta saindo que vai ser seus 4 dedos. Bolinha significa saindo. Então, o polegar,
acompanha o sentido da corrente. Os demais dedos, o que você vai fazer? Você vai girar em torno do fio. Para onde apontar os 4 dedos é o sentido do campo magnético. Agora, olha esse aqui. O fio está perpendicular à tela do computador. Você vai colocar uma caneta em pé na tela do computador, com a pontinha da caneta apontando para os seus olhos. Então, a pontinha da caneta significa aqui, ó, uma bolinha. Se você fizer uma bolinha aqui, significa o quê? Que a corrente está saindo da tela do computador, do PC, e vindo para os seus olhos. Em volta desse fio que está em pé na tela do computador, né? Em pé, que eu digo assim, ele está na horizontal na tela do computador. Aí, em volta do fio tem um campo magnético. Então, vamos lá. O polegar vai apontar para o seu olho. Lembra que eu falei? Põe uma caneta aqui, ó, onde tá saindo esta bolinha aqui. Você vai pôr uma caneta encostada aqui com a ponta dela virada para os seus olhos. Em volta da caneta tem um campo magnético. Então, o polegar você aponta para os seus olhos e você vai girar a sua mão em volta. Então, nesse ponto aqui, ó, os seus 4 dedos tem que estar apontando para cima. Então, é o campo magnético. A hora que você girar a sua mão, os 4 dedos vão estar apontando para a esquerda. É o campo magnético. Quando você girar a sua mão, os 4 dedos vão estar apontando para baixo. Quando você girar a sua mão, os 4 dedos vão estar apontando para a esquerda. Tá vendo? Então, em volta do fio, você desenhou o campo magnético. Deixa eu ver, não tem aqui? Ó, vou desenhar aqui do lado. Vamos supor agora que a caneta está com a pontinha dela para a tela do computador. Você virou. Nesse desenho, a pontinha da caneta estava apontando para os seus olhos. Aqui, a ponta da caneta está furando a tela do seu computador. Esse xizinho aqui, ó, significa que a corrente está entrando na tela do computador. Em volta existe um campo magnético. Agora, você não vai colocar mais o polegar apontando para os seus olhos. Gente, mão direita. Você vai colocar o polegar apontando para a tela do computador. Encoste o seu dedo, a ponta do seu dedo na tela do computador. Então, quando você for girar a sua mão, aqui nesse ponto, os seus 4 dedos estão apontando para cima. Aqui os seus 4 dedos apontando para a direita. Os 4 dedos apontando para baixo. Os 4 dedos apontando para a esquerda. Então, esse é o sentido do campo magnético em volta do fio. O polegar fica encostado na tela e com os demais dedos você vai girar a sua mão em volta do fio. Aqui, né, o polegar vai apontar para os seus olhos e em volta do fio você vai girar e em cada ponto você tem o campo magnético em torno do fio. Se você dobrar o fio agora e fizer com ele uma espira circular, observe que a espira está na vertical, o campo magnético está num plano horizontal. O polegar acompanha o sentido da corrente. E os demais dedos você vai pegar o fio, então vai entrar de um lado e sair do outro, aqui ó. Vai entrar de um lado e sair do outro. Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? O polegar acompanha o sentido da corrente. Eu tenho que furar a tela do computador para ir lá atrás. E na tela que está virada para mim, o campo magnético aqui, ó, está entrando e aqui saindo. Aqui entrando e aqui saindo. Tá vendo aqui, ó?
Desse lado o campo entra e virado para nós o campo está saindo. Observe que a corrente está passando nesse sentido aqui, ó. Olha o desenho do lado. Mudou o sentido da corrente. Então, agora, o campo magnético vai estar entrando de um lado e saindo do outro. Entrando desse lado e saindo do outro. Regra da mão direita. Quando é uma espira, o campo magnético é constante, vezes a corrente, dividido por 2R. Aqui não tem o π, igual do fio. Do fio tinha o π aqui, a diferença é só esta. A direção é perpendicular ao plano da espira, né? E o sentido do campo magnético, regra da mão direita. Quando a gente tem um eletroímã, o que é um eletroímã? Você tem uma barra de ferro, um pedaço de prego, e aí você veio aqui e enrolou o fio. Tá vendo? Você está enrolando o fio aqui em volta, ó. Aí a corrente está subindo aqui na frente, ó. Ela está subindo, dá a volta lá por trás, sobe aqui na frente a corrente. Como que você vai fazer? Vamos trocar a cor aqui para você poder entender. Que olha, a corrente elétrica, com o polegar, você vai subir aqui, ó. Você vai subir onde eu estou passando o mousezinho agora. Aqui, ó, essa pontinha azul. Então, o seu polegar está para cima. O que você vai fazer? Você vai entrar com os 4 dedos aqui e sair do outro lado, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, a corrente está subindo, então seu polegar está para cima. E a sua mão vai pegar esse fio. Você vai entrar com os 4 dedos aqui e sair de cá. Aqui, ó, você vai entrar com a sua mão aqui e sair de cá. Então, quando a gente tem, né, esse solenoide, voltar aqui de novo, ó. O solenoide está aqui. E aí você enrolou fios nele assim, ó. E aqui a corrente vai descer aqui atrás. Mas na frente a corrente está subindo. Tá subindo aqui. Então, você vai ter o campo magnético, olha, entrando desse lado. Aí o campo vai seguir no corpo do solenoide e sair do lado de cá. Quando sai, é o polo norte. Quando entra, é o polo sul. Esse desenho que eu fiz agora é diferente do slide aqui, ó. A corrente está subindo aqui. Então, acompanhe. A corrente vai subir. Deixa eu mudar de cor agora. Se a corrente vai subir, põe o seu polegar para cima. Coloca o seu polegar com a setinha para cima, igual está essa seta azul aqui. O que você vai fazer? Você vai entrar com seus 4 dedos aqui e sair de cá, ó. Olha. Então, desse lado é o polo norte, porque as setas saem do norte. Tá vendo? A corrente tá subindo aqui, ó. Se a corrente tá subindo, eu tô entrando desse lado, eu dou a volta atrás da corrente com meus 4 dedos e do lado de cá saindo. Saem do norte e entra no sul. Então, nós temos um eletroímã. Só é ímã enquanto estiver passando a corrente elétrica. Olha para vocês poderem ver ali, ó. Saem do norte e entra no sul. Saem do norte e entra no sul. Campo magnético do solenoide. Depende de quê? Da constante, da corrente, do número de espiras dividido por L. O L é esse tamanho aqui do solenoide, ó, que vai ser dado 20 centímetros, né? O campo magnético é paralelo ao corpo do solenoide e o sentido é regra da mão direita. Na próxima aula, né, eu vou gravar aqui para vocês a questão de resolver exercícios referente ao campo magnético, tá?